A indulgência. Hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar neles e divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abandoná-los. Mas uma desculpa plausível, séria, nada daqueles desculpas que, tendo áreas de atenuar a falta, na verdade ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, é claro, tendo ainda o cuidado de atenuá-los quando possível. Ela não faz observação chocante nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós que censurais não fizestes o que repreendeis? Que sois melhores que o culpado? Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para consigo mesmo, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai e reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Esse texto foi escrito em 1863 por José, um espírito protetor em Bordeaux. Tem mais um pedacinho. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem, só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para contigo, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes e encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento e sobretudo através de vossos atos: perdoai nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes, não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor solicitando-lhe o perdão? É apenas o esquecimento de vossas ofensas. Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer as suas faltas, as nossas faltas. E não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez. E ainda menos o mal ao mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão as vossas transgressões, vós que pedis o favor de suas graças, das graças de Deus, para não mais cair em erro e a força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu muitas vezes é bem transparente. A vossos olhos, levai-lhes junto com o perdão, o amor, fazei por eles o que pedireis ao Pai Celeste fazer por vós.
Substituir a cólera que conspurca pelo amor. Substituir a cólera pelo amor, que purifica. Pregai com o exemplo dessa caridade ativa e incansável que Jesus nos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo o fez todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino e caminhai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso depois da luta. Como Jesus, carregai todos vós vossa cruz e escalai penosa, mas corajosamente vosso calvário, no topo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Tem mais um pedacinho que é bem bonito. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas fazem. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no seu olho a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Vou ler de novo essa parte, ficou meio confuso. Quando deixareis de notar no olho do seu irmão o cisco que o fere, sem ver no nosso olho a trave que nos cega e nos faz caminhar entre quedas? Crede no todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados? Em virtude e em mérito é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha de essência espiritual. É impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual Ele fez lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Então esse é um texto do O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Namastê.